aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí à segunda aula do curso de Abandono de Área, a plataforma de educação à distância do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o plano de abandono. Nós já vimos o que é um plano de emergência. Hoje, nós estudaremos sobre o plano de abandono e vamos entender os seus fundamentos. A primeira coisa que nós temos que entender é diferenciar o plano de abandono do plano de emergência. Nós aprendemos que para a elaboração do plano de emergência é necessário identificar algumas hipóteses acidentais, ou seja, quais são os acidentes que podem acontecer dentro da área, dentro da edificação, dentro do local de concentração de público. Identificando essas hipóteses acidentais, nós temos que determinar quais são as ações que devem ser tomadas caso esse acidente aconteça ou ações que devem ser tomadas para prevenir para que esse acidente não aconteça. A NBR 15219, ela nos dá alguns exemplos de acidentes, ou seja, de hipóteses acidentais que podem acontecer. E dentre essas hipóteses acidentais, algumas delas exigem a evacuação ou o abandono da edificação. Então nós temos que entender que o plano de abandono, ele é uma ação de prevenção ou de emergência que deve ser adotada caso a hipótese acidental exija a evacuação da área, a evacuação da edificação. Aí na tela você pode ver quais são as hipóteses acidentais que estão previstas na NBR 15219, que fala sobre plano de emergência. E eu marquei para vocês aí algumas delas que exigem que a edificação seja evacuada, ou seja, seja abandonada. Vazamento ou derramamento de produtos perigosos, vazamento de gases, combustíveis, incêndios em qualquer área, incêndios em painéis elétricos, explosões, desastres naturais, desmoronamentos, atentados, crimes ou sabotagens. Isso são exemplos de hipóteses acidentais onde há necessidade da evacuação ou da retirada das pessoas dessa edificação. E com isso nós entendemos que o plano de abandono ele está contido dentro do plano de emergência, ou seja, ele é uma ação de prevenção de resposta a um determinado tipo de acidente ou situação que possa ocorrer dentro da sua edificação, dentro da sua área. Para elaborar o meu plano de abandono, eu primeiro tenho que entender alguns fundamentos. E a partir desses fundamentos, do entendimento deles, que eu vou elaborar o meu plano de abandono. São esses aí que você está vendo na tela. Ponto de encontro, rota de fuga, saída de emergência, equipe de emergência e alarme. Entendendo e compreendendo esses fundamentos, eu vou ter mais facilidade para elaborar o meu plano de abandono. O primeiro fundamento que nós vamos estudar é o ponto de encontro. Essa definição que está na tela para vocês aí é a definição que está no material didático, na apostila. O que é um ponto de encontro? Ele é um local previamente estabelecido, onde serão reunidos todos os colaboradores, funcionários e outras pessoas que estejam em visita à edificação. O ponto de encontro é um local onde todas as pessoas irão se reunir caso haja a necessidade da evacuação da edificação. Lá deve ser um local organizado, onde as pessoas devem estar em fila e em silêncio. Lá também vai acontecer a conferência das pessoas. Quando o Corpo de Bombeiros chegar no local da ocorrência, a pessoa responsável pelo ponto de encontro, ela vai passar as informações para o bombeiro. Ele vai dizer se há pessoas faltando, se há pessoas presas na edificação, com base na conferência que ele vai fazer. Isso é muito importante para o Corpo de Bombeiros, porque isso vai definir qual é a prioridade nas nossas ações de combate. O ponto de encontro ele pode ser um local coberto ou não. A preferência é que ele esteja afastado o suficiente para que ele não sofra com as consequências do acidente ou da emergência que esteja acontecendo. Por exemplo, em caso de incêndio, o ponto de encontro ele não pode sofrer com o calor irradiado pelo incêndio. O ponto de encontro ele também tem que ser protegido em caso de desmoronamento. Ele não pode ser atingido por destroços da edificação. Aí na figura você vê um exemplo de uma quadra poliesportiva, como sendo o local escolhido para o ponto de encontro. Nesse simulado, todos os alunos se deslocaram para essa quadra, se posicionaram sentados em fila. Isso fica muito mais fácil para realizar a conferência, para o responsável pelo ponto de encontro realizar a conferência. Uma outra coisa que pode ser feita em relação ao ponto de encontro é a sua divisão. Ponto de encontro dos colaboradores e ponto de encontro da brigada ou da equipe de emergência. Essa divisão ela ajuda bastante a brigada de emergência e dá mais liberdade para que ela trabalhe e para que ela discuta sobre o que realmente está acontecendo, sem que sofra interferência de pessoas que não fazem parte dessa equipe. Mas como nós vamos escolher o ponto de encontro? Na tela, você vê alguns critérios que podem ser utilizados para a escolha do melhor local que deve ser utilizado para o ponto de encontro. O primeiro critério, ele deve estar fora da edificação.
mas próximo. É um local que ele deve estar fora da edificação onde vai ser abandonada. Isso é óbvio, né? É fácil nós entendermos isso. O ponto de encontro, ele não pode estar dentro do local que vai ser abandonado. Ele tem que estar fora. Ele também não pode ser muito distante, para que as pessoas evitem um deslocamento muito longo e se percam durante o caminho, durante esse trajeto. Mas ele deve estar longe o suficiente para que ele não sofra com os efeitos dessa situação de emergência que está acontecendo na edificação, como por exemplo o incêndio. O ponto de encontro, como eu já disse, ele não pode sofrer com o calor irradiado pelo incêndio. Outro critério que deve ser observado é que ele deve ser amplo o suficiente para receber todas as pessoas. Um ponto de encontro pequeno, onde não vai caber todas as pessoas que saírem da edificação, vai dificultar a conferência. Quando a equipe de emergência chegar no local da ocorrência e procurar saber se há pessoas presas no local ou não, aquele que está responsável pelo ponto de encontro, ele não vai poder passar essa informação com fidelidade ou com segurança. Outro critério a ser observado é a questão da cobertura. Esse local ele pode ser coberto ou não. Depende do que você tem disponível perto da sua edificação. Se ele for coberto, ajuda um pouco mais em dias de chuva ou em dias de muito sol. Mas na ausência de um local coberto, você pode tranquilamente utilizar um local que seja descoberto, desde que caibam todas as pessoas. Um critério muito importante é que esse local ele deve oferecer segurança para todas as pessoas que estão no ponto de encontro. O ponto de encontro ele não pode estar em um local que vai ser atingido, por exemplo, pelo desmoronamento da edificação. Um outro ponto importante é se esse ponto de encontro for a rua, ou seja, uma rua próxima da edificação. Nessa situação, nós temos que tomar cuidado com o trânsito de veículos. No momento da evacuação do prédio, o trânsito ele deve ser sinalizado. Todos os condutores devem saber que naquele momento o prédio está sendo evacuado. Nessas situações, o seu plano de abandono ele deve conter pessoas responsáveis pela sinalização do trânsito e acionamento da guarda de trânsito para que ela possa te auxiliar nessa tarefa. Um outro ponto que eu já comentei aqui é que ele não pode ser atingido pelo incêndio, nem pelo calor irradiado pelo incêndio. E o último critério para a seleção é que o ponto de encontro ele deve ter acesso à rua, sem retornar para a edificação onde a emergência está acontecendo. Um outro fundamento que faz parte da elaboração do seu plano de abandono é o conceito de rota de fuga. O nosso material traz esse conceito aí para você. Rota de fuga é o trajeto a ser percorrido em passo rápido do local onde esteja a pessoa na edificação até a saída de emergência, em direção ao ponto de encontro. Ou seja, a rota de fuga é o trajeto que vai te levar do local onde você se encontra até o ponto de encontro, que, como nós vimos, é o local seguro fora da edificação. E o que eu devo fazer para encontrar a minha melhor rota de fuga? A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar os percursos possíveis para sair da edificação. Eu tenho que identificar quais são os caminhos que existem na minha edificação que me leve a esse ponto de encontro que foi pré-estabelecido. Nós vamos pontuar agora quais são os critérios que devem ser observados para identificar quais são os melhores percursos que podem ser utilizados como rota de fuga. O primeiro ponto a ser considerado, caso você identifique mais de um percurso que pode ser utilizado, é a largura dos corredores ou dos locais de passagem, das portas, das escadas. Quanto mais largo, melhor. Se você tiver em dúvida entre dois, você vai optar por aquele corredor, por aquela passagem, por aquela porta, por aquela escada que é mais larga. Um outro critério é a existência de elementos potencialmente obstrutivos. Você vai observar se nesses percursos há a presença de vasos de planta, de portões, de colunas, de elementos que podem obstruir ou dificultar a passagem das pessoas. O critério que deve ser observado é se há existência de corrimão e de guarda-corpo nas escadas. Esses elementos, em especial, eles facilitam o deslocamento pelas escadas, pelas rampas, principalmente de pessoas que têm dificuldade de locomoção e pessoas idosas. Um outro ponto que deve ser observado é a existência de elementos antiderrapantes em degraus e escadas. Se você tiver uma escada onde o seu revestimento é mais liso, ele deve ser descartado. Uma escada com revestimento antiderrapante, ele deve ter prioridade sobre as escadas que não têm. Você deve observar também se nesse percurso ou se nessa rota de fuga há existência de portas de enrolar. Se por acaso você tiver portas de enrolar na sua edificação, você deve evitar
que essa rota de fuga seja através delas. E caso não tiver como você evitar essa porta de rolar, ela deve permanecer totalmente aberta durante todo o período de funcionamento do local do estabelecimento ou dessa edificação. Um outro ponto importante é a distância a ser percorrida. Ela deve ser a menor possível até a saída da edificação. Caso você tenha que escolher entre dois percursos, você vai optar entre o menor percurso que te leve à saída da edificação ou o menor percurso que te leve ao ponto de encontro, que é o local seguro. Isso porque, quanto menor for o percurso, menor vai ser o tempo do abandono da edificação. E depois de você escolher a sua rota de fuga, considerando todos esses pontos que nós acabamos de estudar, você tem que colocar isso em prática. Como que você vai fazer isso? Você vai organizar um simulado e fazer com que todas as pessoas abandonem a edificação nessa rota de fuga escolhida. Porque é só através desse simulado que você vai saber se realmente essa é a melhor rota de fuga e se essa foi a melhor escolha que foi feita pela equipe que elaborou esse plano de abandono. Um outro fundamento que você precisa saber para a elaboração do seu plano de abandono é o conceito de saída de emergência. As saídas de emergência são medidas de segurança que são instaladas dentro da edificação. Elas vão estar no percurso da rota de fuga. E os seus componentes são acessos ou rotas de saídas horizontais, as escadas de emergência ou rampas, as áreas de refúgio e as descargas. E você tem que identificar se a sua edificação ou se a sua área ela possui saídas de emergência. Equipe de emergência também é um fundamento do plano de abandono. É importante você conhecer que há equipes de profissionais de emergência que devem estar dentro da edificação, como a brigada de incêndio ou brigada de emergência, bombeiros profissionais civis e grupos de apoio a essas equipes de emergência. Ou seja, equipes de segurança ou equipes que atuam em situações de emergência estão fora da edificação, ou que não fazem parte da edificação ou da área onde você está. Como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e SAMU. Todos esses fazem parte dos grupos de apoio às equipes de emergência que estão dentro da edificação trabalhando no momento da emergência. O nosso último fundamento para a elaboração do nosso plano de abandono é o conceito de alarme. Alarme é um sinal. É um sinal que pode ser de acionamento tanto manual como de acionamento automático através dos detectores, tanto de calor como de fumaça. Esse alarme ele pode ser acionado por qualquer pessoa. Esse aí, pessoal. Na aula de hoje, nós estudamos sobre o plano de abandono e os seus fundamentos. Os seus fundamentos são ponto de encontro, rota de fuga, saída de emergência, equipe de emergência e alarme. Com o conhecimento desses 5 pontos, você agora vai ser capaz de elaborar o plano de abandono da sua edificação. Um grande abraço e até a próxima aula.